grandes para o comércio da cidade de Camaquã. Você que tem um bom diálogo com os comerciantes, como é que tem acompanhado tudo isso? Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Yuri, todos os ouvintes da Rádio Acústica. Uma satisfação estar no teu programa e tendo a oportunidade de compartilhar um pouco com todos os ouvintes, né? Principalmente os empresários que, sim, acabam tendo uma pressão muito grande, e com razão, né, neste momento. No momento onde a gente, mais uma vez, assim como o ano passado, nós tivemos ali projeções curtas do fechamento e vai a conta-gotas, né, isso tudo. Porque quando chega num momento que a gente pensa assim, vamos lá, vamos contribuir, vamos fazer a nossa parte, quando a gente acha que isto irá se resolver, o governo do estado vai lá e diz, eu preciso de mais tanto tempo, não vou flexibilizar nada, bem ao contrário, quando eu passar para a bandeira vermelha eu vou deixar as coisas mais difíceis ainda. Essa foi a declaração dele. E nos pegou de surpresa, confesso que nos pega de surpresa, sim, ele deixar o estado do Rio Grande do Sul em bandeira preta até 11 de abril. Né? Venho aqui, a gente sabe de todo o colapso, sim, da saúde, a gente entende isso, não é brincadeira e nunca foi brincadeira essa questão do vírus, a gente precisa ter todos os cuidados, mas, repito, uma fala que um ano a gente vem trazendo aqui, exatamente um ano, hoje é 16, né? Então exatamente é um ano, os protocolos extremamente equivocados sobre o distanciamento controlado. Vamos lá, estamos há 15 dias com a bandeira preta, os números estão aumentando, o comércio de quem está me ouvindo, fechado, com nenhuma possibilidade de atendimento, a não ser teleentrega, que não resolve muito, e aqui a gente precisa deixar isso muito claro, isso não resolve muito para um faturamento de uma empresa. Ter teleentrega, ou até mesmo um takeaway, ou até mesmo poder receber carnê, que isso hoje é proibido, não nos resolve. Mas, enfim, isto nos mostra que não é a questão do comércio. Todo mundo sabe disso. O governador sabe disso. Né? Mas muitas vezes ele dá entrevista, como esses dias deu uma entrevista dizendo que ele não tem como fiscalizar tudo. Né? Então é melhor manter 100% fechado o comércio, porque é mais fácil para fiscalização. A gente entende. As prefeituras não têm braço suficiente para fiscalização. O governo do estado não tem. Mas porque isto é um problema público, deles não ter efetivo suficiente para isto, nós precisamos aqui novamente do setor privado, que gera emprego, e o número de desemprego é altíssimo. O número de empresas, Gil, que provavelmente não vão conseguir retomar suas atividades, vai ser altíssimo. Vai ser altíssimo. E aí o governo manda fechar, onde cartório de protesto funcionando, onde correio funcionando, onde não anunciou, pelo menos formalmente, que eu saiba, suspensão de energia, suspensão de água, né, sobre as empresas, isso tudo vai ter que ser cumprido. Né? Como fazer isso? A gente tem, via federações, por exemplo, muitos pedidos sobre referente ao Pronamp. Né? O ano passado a gente teve esse exemplo de que muitas empresas não conseguiram pegar o Pronamp. Então, o que as federações levaram até a presidência da República, o ministro, de que prorroguem as parcelas a ser pagas do Pronamp. Mas isso não é o suficiente. Então, nós estamos tendo que colaborar, e eu acho um discurso muito superficial quando se vem e diz, olha, é o momento de colaborar, e não é o momento de achar culpados. Não. Me desculpe, mas esse discurso o ano passado até era aceitável, porque a gente não sabia como lidar. Mas o ente público, ele teve um ano para aprender a lidar com isto. Enquanto nós, extremamente solidários a isto, aceitamos. Então, depois de um ano, chegar e dizer, não é momento de achar culpados, não. Não. A gente precisa saber aonde está se errando, sim. E quem está errando. Porque nós não podemos mais entender de que nos fizeram uma promessa até dia 22.
Ele veio a público dizer isso. E agora já colocou isto até 11 de abril, a bandeira preta. Hoje, na parte da manhã, conversei com o presidente da associação da nossa região, que é o prefeito de Guaíba, e perguntei para ele sobre essa questão da cogestão. Se isso vai avançar, se realmente o governador, no dia 22, vai fazer a cogestão. É uma incógnita. A questão toda é que, sim, a nossa região, que nunca teve cogestão, a região R9, vai protocolar, sim, pedido de cogestão. Então, isto eu acho que é uma informação importante a todo empresário que está nos ouvindo, a toda a população que está nos ouvindo, a todos os trabalhadores do comércio que estão sem exercer suas atividades, que a intenção da nossa região, e tem o apoio do prefeito Ivo, tem apoio da maioria dos prefeitos, que a gente tenha, assim, a cogestão. Algo que não ocorreu o ano passado, que apenas 2 regiões não tinham cogestão, que era a nossa e uma outra. Essa nossa região, dentro do distanciamento controlado, que compõe os municípios da Costa Doce e também da região carbonífera, foi uma das poucas regiões do estado, dentro do distanciamento controlado, que não aderiu à cogestão. A gente percebeu que o governador ele irá liberar novamente a cogestão, porém essa cogestão ela vai ser terá mais limitações do que era antigamente. Porque anteriormente os municípios que compõem aquelas regiões com cogestão, eles poderiam trazer medidas mais brandas no que diz respeito a essa questão da pandemia. Porém, agora parece que isso vai ser um pouco reduzido. Haverá questões em que poderá ser flexibilizado e outras não. Será que essa cogestão ela funcionou de forma boa para o comércio naquelas regiões onde ela esteve permanecendo? Porque eu faço esse comparativo para saber até que ponto ela pode ser interessante, tendo em vista que haverão algumas limitações para a própria cogestão. Gil, as limitações elas ainda não são claras. Quais serão as limitações? Mas falando de como era o ano passado a cogestão, eu acho que ela foi muito válida para as regiões de cogestão, por uma questão que tu consegue avaliar mais peculiar a cada região. Cada região tem um cenário diferente. Nós não temos como colocar protocolos na região R9, os mesmos protocolos do norte do estado, do litoral, por exemplo, né? Principalmente nesse período. São situações diferentes, né? Nós não podemos, e isso sempre foi uma avaliação das federações do comércio, nós não temos como avaliar uma cidade de 200 mil habitantes com os mesmos protocolos de uma cidade de 3 mil habitantes, 4 mil habitantes. Então, vamos falar aqui de Chuvisca, vamos falar aqui de Arambaré, 2 cidades próximas que têm essa população. São outras ferramentas, outros protocolos, e quem tem que ter esta gestão, sim, são os prefeitos, algo mais regional. Por isso que se tem o entendimento que é muito favorável, sim, a cogestão para avaliar cenário a cenário e cidade a cidade. A questão é que o que a gente espera do governador? Que quando ele libere a cogestão, a gente consiga aqui ter o equilíbrio de todas as atividades com possibilidade de trabalho. Volto aqui a trazer uma fala que é rotineira. Nós não queremos vida normal. Nós não queremos abrir o comércio com a sua normalidade. Não é o nosso desejo. A gente entende que é a nossa vontade, mas a gente entende que a gente precisa ter limitações. A questão toda foi quem conseguiu traduzir e não conseguiu ainda nos explicar o que é não essencial. E esta que é a essência de tudo. Então nós queremos, desde o ano passado, ser essencial. Simples. Bom, os essenciais têm uma porcentagem X de trabalho, uma porcentagem X de colaboradores por metro quadrado. Pronto. Nós queremos que ele exclua este pensamento de não essencial e essencial. E nos inclua no pacote. E aí sim, dentro desse pacote, ele possibilite ao comércio dito hoje como não essencial, que são alguns, a trabalhar. Ou horário reduzido, ou com um aumento de metros quadrados por cliente. Hoje nós temos um cliente e um funcionário por 8 metros quadrados nos essenciais, em algumas atividades. Para os não essenciais, né, que ele aumente. Pode ser
15 metros quadrados, 20 metros quadrados por cliente, nós estamos dispostos a esse diálogo. Mas nós precisamos da possibilidade de trabalho. Só que a gente lamenta, porque o discurso é um e a prática é outra. Nós estamos para conversar, estamos para o diálogo, mas não ocorre. Isso não ocorre. E eu confesso, agora há pouco antes de entrar no ar, estava aqui no telefone conversando com a presidente Kátia, da SIC, onde sim nós estamos fazendo um movimento, vamos marcar uma reunião com o executivo, né, com a possibilidade daqui a pouco de alguns empresários, para discutir o que a gente pode fazer, porque eu acho que é o momento da gente inverter. A gente sempre ficou, olha, precisamos cumprir o que o governo do estado nos impõe, não temos cogestão. Mas vamos lá, vamos inverter, vamos de baixo para cima. Eu acho que está na hora dos prefeitos da região levar esse anseio, tá? De chegar para o governador e dizer, olha, eu estou trancado com seus protocolos porque eu não tenho cogestão, mas eu não estou aceitando mais isso. Assim como os vereadores da região teriam o mesmo posicionamento. Porque não basta mais as federações, porque as federações Fiergs, FEComércio e Federasul, elas estão extremamente atentas a isso. Só que a gente sabe que os ouvidos do governador é muito voltado para a FAMURS. E, em alguns momentos, e quase todos os momentos, a FAMURS se posiciona de uma forma desfavorável à economia. Desfavorável à economia, sem o equilíbrio da saúde e a economia. E isso simplesmente é colocado em pauta e decidido dessa forma. Então eu entendo que, como os prefeitos estão inseridos dentro da FAMURS, é o momento de prefeitos que concordam com esse pensamento que a gente está trazendo com as federações, entre no diálogo, entre na conversa. Opa, presidente Maneco, vem cá. Minha região não está concordando, os prefeitos da minha região não estão concordando. Então, a gente precisa ter outra forma, outro diálogo e outro tipo de questionamento com o governador. Então, a gente vem aqui também, agora, fazer esse apelo ao setor político. Se sabe que se precisa cumprir protocolos, que o Ministério Público está aí para fazer os prefeitos cumprir, se sabe. Mas isso nada impede dos prefeitos fazer um movimento contrário a isto. Nada impede dos vereadores da região fazer um movimento contrário a isto. Não é só, a partir de agora, Sindilojas, as ACIs da região. Não. Então, venho aqui também pedir posicionamento dos municípios da região, da R9, e posicionamento do legislativo dessas cidades. Para que sim, juntos, e quando a gente fala unidos, não é só as entidades. A gente tem que estar unido também com o setor público, que tem uma grande responsabilidade nisso. Eu tive conversando em uma entrevista ao vivo aqui na emissora recentemente com o presidente da FEComércio RS, Luiz Carlos Bon. Naquela ocasião, isso há 2 semanas atrás, Luiz Carlos Bon falava sobre a necessidade de união, principalmente, né, nesse momento tão difícil, e sobre igualdade. Essa foi uma palavra que foi utilizada várias vezes, me chamou muito a atenção essa palavra que foi utilizada pelo Luiz Carlos Bon, presidente da FEComércio, nessa entrevista que ele concedeu ao vivo aqui na Acústica, pedindo que haja uma igualdade neste momento e por que alguns comércios podem abrir e outros não. Isso vai de encontro com a opinião da nossa ouvinte aqui, que ela diz o seguinte: bom dia, sou ouvinte de vocês, não gostaria de me identificar. Já que fechou quase tudo, por que não fechar tudo, então? E eu percebi que esse comentário, ele também faz parte do início da tua fala hoje, quando você falou só um pouquinho, mas o comércio está fechado, mas a gente teve alguns cartórios, a gente teve alguns outros locais abertos. Não é local de aglomeração também esses locais? E por que então não fechar tudo por um curto período e privilegiar somente alguns segmentos? Gil, até respondendo ela, tanto a FEComércio quanto o Sindilojas Costa Doce, ele é contrário a qualquer tipo de lockdown. Tá? O meu voto na reunião que se teve no Executivo, ele foi contrário a este lockdown que nós tivemos esse final de semana. E aqui já vou externar o meu posicionamento num possível outro lockdown. Mesmo sendo de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Tá? Esse é um posicionamento da entidade, é um alinhamento da entidade e eu entendo que não se resolve isso. Eu acho que todo mundo tem que ter a possibilidade de trabalho. Tá? A livre iniciativa que foi nos tirada,
a gente precisa ter ela de volta. É isso que a gente quer. A gente quer ter a livre iniciativa para poder gerar emprego e gerar renda. O que eu entendo, e todos sabem, que a solução é vacina. Então, acho que essa pressão, ela precisa ocorrer. Tá? Essa pressão, ela precisa ocorrer. E também a gente precisa entender, e aí o setor empresarial, acho que pode cobrar isso muito, porque assim, estão nos fechando e até agora a gente não pediu uma prestação de contas. Vamos lá, vamos refletir. Nos fecharam. Mas a gente não tem uma prestação de contas. Da onde foi usada a verba? Não tem. Foi perguntado isto, e aí eu não estou falando apenas da saúde em Camaquã, do Estado em si. Qual o recurso que veio a partir do momento que nos colocaram de bandeira preta? Qual foi o recurso que veio para as instituições de saúde? Qual foi a verba que veio para hospital de campanha? Se nós estamos no auge da pandemia, ninguém fala em hospital de campanha. O Estado não fala em hospital de campanha. Se nós estamos no auge, cadê os números de aumento, de maior capacidade? A gente sabe que hoje a gente não tem, e isto é nítido, a gente não tem profissional, ser humano para trabalhar. Isso está muito limitado. Mas este investimento de infraestrutura na área de saúde, tipo, vamos lá, o comércio vai ter que atender novamente, nós vamos fechar, mas a contrapartida disso, nós estamos colocando X números e investimentos na região X, na área de saúde, na Y. Eu não tenho essa informação. E entendo que a população que está agora ouvindo também não tem. Então aí fica muito unilateral pedir o apoio empresarial para fechar, mas não ter clareza no que está fazendo. Não ter clareza. Então isto também é o momento da gente cobrar. Isso é o sentimento que eu estou sendo cobrado do setor empresarial, é o sentimento dos grupos de WhatsApp que a gente quer saber. Quer a nossa compreensão, e teve até agora, 16 de março, certo? Qual foi a contrapartida? Na área de saúde e fora a área de saúde. Não ficou claro, por exemplo, suspensão da CE, Corsã. Vai ter corte para a empresa que está fechada? Eles vão ter que pagar a conta de luz, conta de água? Não teve? Vamos lá, eu preciso que vocês fechem, mas a contrapartida é X. Então isso tudo a gente está aguardando, e isso acaba, Gil, gerando, vamos dizer assim, uma grande insatisfação e grandes ruídos insuportáveis para a permanência do comércio fechado. Bom, ano passado, no início da pandemia, foi colocado que o comércio era o grande vilão. Foi apresentado dessa maneira na pandemia. E então o que foi feito? Fechamento do comércio. Depois entendeu-se que não foi culpa do comércio, que a culpa era das aglomerações e tudo mais. Mesmo assim, se volta o erro agora no fechamento do comércio. Hoje pela manhã, o Valério Veig fez um giro pela cidade de Camaquã. Ele percorreu a nossa cidade, encontrou vários estabelecimentos fechados, grades trancadas, com cadeado inclusive, mostrando que o comércio não está funcionando. Mesmo assim, ele teve que fazer 3 voltas pelo centro para encontrar uma vaga de estacionamento, ou seja, isso mostra que a população segue andando pela cidade. Conversou com um pedestre que estava sem máscara, tá? E ele perguntou, mas o que tu faz aqui no centro? Tu veio pagar uma conta? O que é? Para tentar entender o porquê dessa movimentação toda. Sabe o que o pedestre disse? Eu vim dar uma banda. Essa foi a palavra, eu estou usando as palavras desse pedestre. Eu vim dar uma banda no centro. Ou seja, se o centro da cidade continua lotado, mesmo com o comércio fechado, tá aí mais uma prova de que a culpa não é do comércio. Como é que vocês, comerciantes, que presenciaram, você principalmente presidente do Sind Lojas, que no ano passado você viu várias empresas fecharem, devido àquele período todo que esteve com portas fechadas, empresas acabaram terminando, né? Então isso ocasionou um desemprego, porque várias pessoas que sustentavam suas famílias não tiveram mais esse ganho, as empresas fecharam, obviamente, não tivemos mais esses funcionários.
Como é que você está encarando isso, né? Essa desunião, digamos assim, da nossa população, essa falta de empatia de parte da nossa comunidade neste momento? Um sentimento de impotência. Eu acho que esse é um sentimento que pode descrever, porque tu colocou muito bem, todos sabem que o comércio sempre cumpriu todas as orientações sanitárias. Todos sabem que é muito melhor a gente ter o nosso colaborador e o empresário estar dentro do estabelecimento cumprindo todas as orientações do que da forma que a gente está, a população na rua e solta. Isso nos dá um sentimento. E aqui eu quero externar uma ligação que eu tive esses dias, 2 ligações no mesmo sentido. Porque quando a gente fala assim, parece, o empresário quer ganhar dinheiro, não está vendo a situação, quer ganhar dinheiro. Eu recebi 2 ligações, Gil, de colaboradores do comércio, não de empresários. Uma moça me falou exatamente isso: Otávio, o ano passado, em março, eu perdi meu emprego. Faz 2 meses que eu consegui um outro emprego. Não deixa eu fechar o comércio, porque eu acho que eu vou perder de novo. Eu não estou aqui relatando isso do empresário. Eu estou relatando daquele nosso maior bem que o empresário pode ter, que é a satisfação de poder estar gerando renda e emprego. É isto que a gente quer de volta. A gente quer a possibilidade de gerar emprego, de gerar renda. Mas é óbvio, sim, com todos os cuidados, para a gente sim cuidar de vidas. Nós queremos sim manter todos os cuidados das orientações sanitárias, tudo aquilo que o governo nos exigir de EPI, de questões sanitárias, pode ter certeza, senhor governador, que nós, empresários, vamos fiscalizar isso. Os colaboradores vão fazer questão de usar isso. Mas a gente quer ter de volta a possibilidade de gerar emprego e de gerar renda. E esse sentimento de impotência, de ver um comentário de um pedestre que está dando uma banda, nos dá ainda mais essa sensação. Muitas vezes eu entro dentro do meu estabelecimento comercial e eu tenho certeza que vou externar aqui o que muitos empresários estão pensando nesse momento. Eu entro, vejo as minhas luzes apagadas e penso, cara, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Qual foi a minha culpa na pandemia? Por que eu tenho novamente eu? Não que alguém tenha que pagar por isso. Ninguém tem que pagar por isso. Mas por que novamente o tal dos não essenciais, sendo que já está comprovado? Sendo que já se percebeu que não somos nós. E esta pergunta fica, e essa pergunta vai para as federações, e essa pergunta chega na FAMURS, essa pergunta chega até o governador. E sabe o que a gente tem de resposta? Nada. E quando vem alguma resposta, é para deixar mais rígido ainda. Simples assim. Então, volto aqui fazer uma reflexão aos nossos prefeitos da região, aos nossos vereadores da região. Se vocês querem união, se unam a nós. Senão não tem como. Pedir união e não mostrar um descontentamento junto à Federação dos Municípios e junto ao governador já não serve mais. Nós queremos ver o setor político daqui, nosso, de Camaquã, de Arambaré, de Chuvisca, São Lourenço, Dom Feliciano, mostrando esse descontentamento ao senhor governador. Bom, tem aqui algumas participações dos nossos ouvintes, infelizmente não vai dar tempo de nós passarmos todos porque o programa está chegando ao final, mas só para a gente complementar aqui, eu me lembro de uma fala tua no ano passado, quando eu te entrevistei aqui na emissora, e você disse o seguinte, a pessoa já sai de casa quando o comércio está aberto usando a máscara, porque ela sabe que quando ela chegar na porta do estabelecimento, vai ter um funcionário que vai dizer, meu amigo, tu vai ter que entrar com a máscara. Então ela já saía de casa utilizando essa máscara. Ela já sabia que ali na entrada do estabelecimento haveria a obrigatoriedade do uso do álcool em gel para entrar dentro daquele local. As pessoas sabiam que quando chegavam naquele local, ia encontrar funcionários higienizando, inclusive o piso, ao longo do dia, várias
várias vezes para evitar que houvesse o contágio ali dentro. E aí eu tô falando isso para ilustrar um pouco o que a nossa ouvinte, a Márcia, está dizendo aqui. No meu entendimento, eu acho que não deveria fechar o comércio e nem as lancherias à noite, porque as aglomerações não estavam acontecendo dentro das lancherias e sim na rua, onde não davam nenhum tipo de lucro, só o pessoal usando máscara e compartilhando a latinha para tomar cerveja. É o que diz a nossa ouvinte Márcia, falando sobre... A gente não aí fala muito em tentar achar culpado sobre tudo isso. A culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente e a culpa é do comércio, diz a ouvinte Márcia aqui, falando sobre tentar achar o culpado para essa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas em parte eu concordo com ela quando ela fala sobre isso, né? Você pune os locais onde está havendo um cuidado maior e deixa muitas vezes as aglomerações acontecerem. Claro que a gente acompanhou esse final de semana principalmente um aumento significativo da fiscalização e tudo mais, mas a gente não via essa fiscalização acontecer em finais de semanas anteriores, e a gente via essas aglomerações ocorrendo no interior, inclusive na área urbana também. Ju, sobre os restaurantes, eu quero trazer um relato de uma cidade da região. E sobre achar culpado, eu discordo. Eu não aceito quando vem o discurso para a mídia dizer não é momento de achar culpado. Sabe por quê? Porque a gente culpa um setor ou uma pessoa de algumas formas diferentes. Eu posso chegar para ti nitidamente dizer que tu é culpado. Ou eu posso fazer ações que demonstram que eu acho que tu é culpado. Simples. Então, no momento que o senhor governador vem e diz, olha, não é momento de a gente achar culpado, mas eu vou fechar o comércio. Que ele tá, qual é a interpretação que se tem? Que ele entende que o comércio é o culpado. Então, não tem como a gente defender e aceitar esse discurso dele. Não, é momento de união, não é momento de achar culpado. Não. Na prática e no decreto, ele achou o culpado. Porque na prática e no decreto ele fechou de novo. Então é momento de discutir, sim, onde é que está a culpa. Porque se eu não discutir onde é que está a culpa, eu vou ser considerado culpado. Eu, que eu digo, a minha categoria, a quem eu defendo. Então não, eu não vou deixar isso. Então sim, eu quero saber quem é o culpado. Sobre restaurante, uma cidade vizinha, o dono do restaurante diz, olha, minha cidade tem 1, 2 restaurantes, eu não posso abrir. Restaurante de 150, 200 metros quadrados. Mas ele pode fazer takeaway, né? Teleentrega, mais. Aí o pessoal que está na ativa, trabalhando, vai lá, compra sua marmitex meio-dia, se senta na frente do estabelecimento numa árvore e come. Vamos lá. Mas você falou de uma cidade vizinha. Vamos falar de Camaquã. Isso a gente acompanhou no ano passado também. As pessoas compravam a sua marmita. Vamos pensar naquela pessoa que vem do interior do município, principalmente, né? Onde só tem horários específicos de ônibus, né? Aquela pessoa que depende desse transporte coletivo para vir. Essa pessoa muitas vezes levanta às 5 horas da manhã para conseguir pegar o ônibus, vem. O ônibus de volta é só às 3 horas da tarde. Obviamente ela precisa se alimentar aqui. E o que nós vimos no ano passado eram as pessoas sentadas no cordão da calçada, porque as praças estavam interditadas, não sei se tu te recorda daquele momento. Sim. Agora estão interditadas novamente. As pessoas sentadas no cordão da calçada, ou seja, aquele agricultor que trabalha o ano inteiro, que ajuda a movimentar a nossa economia, ele se senta em um cordão da calçada junto com a sua família para consumir o alimento, porque não pode abrir aquele estabelecimento para ofertar uma mesa e uma cadeira. Algo simples no dia a dia. Ofertar um talher para ele se alimentar. E é muito estranho porque isso os direitos humanos não enxergam, né? Os direitos humanos não enxergam de como estão tratando o ser humano. E aí eu te faço a pergunta, não é mais fácil pegar esse senhor que gera a renda lá com a sua lavoura de fumo, dizer para ele, tá aqui o álcool gel, nós temos um distanciamento de mesa de 2 metros, 3 metros, se for preciso, entre com máscara, pegue, manuseie a sua alimentação com aquelas luvas plásticas e vem fazer a tua refeição dentro do estabelecimento. Não é isto que realmente é uma orientação sanitária? Não é exatamente isso que realmente vai proteger as pessoas do contato do vírus? Ou é fazer ela comer sentada numa calçada 30, 40 centímetros uma da outra?
Então, não tem, a gente não consegue compreender aonde vamos chegar com tudo isso e o que nos leva a ter protocolos desta forma no estado do Rio Grande do Sul. Otávio, chega aqui para minha informação, hora de encerrarmos o programa. Queria agradecer a tua participação, convido para estar participando de outros programas aqui da emissora. Acho que quanto mais nós debatermos, né, essa questão, acho importante tudo isso, para quem sabe a gente abrir os olhos dos nossos governantes, né? Eu acho que é um momento de união, como você mesmo falou, quem sabe os prefeitos da nossa região estando unidos e cobrando da sua representatividade uma solução para esse momento, e quem sabe essa cogestão não venha realmente beneficiar a todos nós. Quero encerrar, Gil, bem rápido, com duas falas. A primeira é que toda vez que tenho a honra de estar à frente deste microfone, eu venho representar uma categoria. E não só uma categoria patronal, mas pode ter certeza que também uma categoria laboral, que hoje precisa de emprego. Tá? O segundo é que eu quero aqui, sim, parabenizar todos os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente, que estão sobrecarregados, que sim estão entrando muitas vezes no colapso. E a gente entende e fica honrado por cada um deles. Quando a gente traz uma fala do setor econômico, não quer dizer que a gente não entenda o que está acontecendo na saúde. Eu sou um defensor da área de saúde. Eu sou um dos grandes parceiros, enquanto pessoa, enquanto entidade, por exemplo, do nosso hospital. E quero parabenizar o Hospital Nossa Senhora Aparecida, assim como a Secretaria da Saúde. Não trazendo essa visão que a gente está diminuindo o trabalho deles. A gente entende tudo. A gente só quer que se tenha aquilo que sempre nos prometeram. Equilíbrio entre saúde e economia. E que nunca teve. Muito obrigado. Muito bem, presidente do Cindy Lojas Costa Doce, Otávio Moraes, interagindo conosco. Esse foi o programa Primeira Hora, que teve oferecimento de Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. A Fubra sempre com você. Roxo Centro de Compras, Senac mudando vidas, Ozirnet, internet de alta velocidade. Sicredi, em 2021 vamos renovar e prosperar juntos. Grupo Mediari, 13 anos, saúde tratada com amor. Casual Mix, tudo em confecção, calçados femininos, masculinos e infantis. Óticas Carol, porque enxergar bem é essencial e muda tudo. Fortral New Holland, máquinas e equipamentos agrícolas. Chafariz, lugar de cliente feliz. Rede de Farmácia São João, cada vez mais perto de você. Marco Pires Imóveis, para você viver melhor. Centro de Medicina Especializada Dr. Toffen e Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. 12:04. A todos um forte abraço e continue na programação da Acústica FM. Hora certa. Bueira.